marido. Juliana Santos está chegando ao vivo com as informações. Então, Juliana, explica essa decisão para a gente. Bom dia. Oi, Renata, bom dia para você e para todo mundo que está aqui nos acompanhando no Manhã Cidade. Essa decisão tem a ver com o tipo de relacionamento que essa mulher tinha, com o ex-companheiro que morreu. É uma situação bem particular. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre esse assunto, eu conversei com o Luiz Henrique Azevedo. Ele é advogado de Direito de Família e Sucessões e também mestre em Direito Civil. Ele explicou para a gente esse caso e também falou para a gente sobre diversos outros casos com relação à herança, quando esses ex-companheiros têm direito ou não. Vamos acompanhar. Luiz Henrique Azevedo, advogado de Direito de Família e Sucessões e mestre em Direito Civil. Bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Quais são os casos em que um ex-companheiro tem direito à herança após a morte? Bom dia, Juliana, bom dia a todos. Veja, o direito à herança ele está previsto no nosso Código Civil, certo? E o direito à herança ele justamente nasce quando, ao tempo da morte de uma pessoa, ele deixa familiares vivos. Esses familiares são os ascendentes, os descendentes e o cônjuge e companheiro. Para tanto, no caso de cônjuge, pessoas que são casadas civilmente, a pessoa pode até estar separada de fato, mas não por mais de 2 anos ao tempo da morte. No caso dos companheiros, que são pessoas que vivem maritalmente como se numa união estável, são uma relação que é quase que equiparada ao casamento, ela por ser informal, por ser voluntária e espontânea, tanto a sua constituição quanto seu desfazimento, não é possível aplicar esses 2 anos de separação que se aplica ao casamento. Esse, inclusive, é o tema que foi levado ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, em que uma companheira pediu para ser reconhecida como herdeira do seu ex-companheiro, justamente alegando que não havia esse tempo de 2 anos. E o que o tribunal decidiu foi que casamento e união estável, por mais que se tenda a levar uma equiparação, não é possível uma igualdade absoluta, até porque a base dessas 2 relações são completamente distintas. Uma é 100% formal, que é o casamento, que se celebra mediante o registro, e o outro é 100% informal, espontânea, natural, que é a união estável. Então, por conta disso, não se pode equiparar e considerar como herdeira uma companheira separada há menos de 2 anos quando do falecimento do seu companheiro. É necessário recorrer juridicamente para que essa herança ela seja liberada para ex-companheiros? Então, se na verdade o companheiro ele não tivesse separado de fato da pessoa que morreu, aí sim é possível entrar com uma ação, ou se habilitar no inventário e pedir o reconhecimento da herança, ou entrar com uma ação de reconhecimento de união estável pós-mortem, certo? E aí os filhos, os parentes legitimados irão, no caso da pessoa que morreu, irão apresentar a defesa ou reconhecer realmente que aquela união durou até aquele tempo. Se de fato a viúva, vamos dizer assim, a companheira que sobreviveu, ela estava separada, de fato, do que morreu, ela não vai ter direito a ser reconhecida como herdeira, ainda que ingresse judicialmente. Uma coisa diferente é se ela se separou de fato e não fez a partilha dos bens. E aí eu teria que explicar um pouquinho mais sobre regime de bens. Mas se ela construir um patrimônio com ele, e ainda que tenha registrado esse patrimônio apenas no nome dele, ela vai ter direito a 50% desse patrimônio. Mas os bens que se chamam particulares, ou seja, os bens que ele adquiriu antes dessa união, certo? Se for regida pela comunhão parcial de bens, ela não vai ter direito. Se já houver a partilha de bens, de acordo com o testamento, ainda existe a possibilidade de recorrer? Existe. Ela pode pleitear algumas medidas judiciais para, se caso essa pretensão dele por meio de testamento tenha violado alguma parcela patrimonial dela, ela pode ingressar com medidas judiciais para anular parcialmente essa partilha, a fim de que seja resguardado os direitos dela. Entendido. Vai depender de cada caso, né, doutor Luiz? Exatamente, porque cada regime de bens, ele tem uma partilha de uma forma.
Às vezes não tem partilha, às vezes tem uma partilha de tudo, às vezes só de uma parcela do patrimônio. Então, cada caso, realmente, ele tem uma solução distinta. Doutor Luiz, muito obrigada por conversar com a gente. Por nada, Juliana. Isso mesmo, Renata. A gente conversou com o Luiz Henrique Azevedo, advogado de Direito de Família e Sucessões e também mestre em Direito Civil, explicando como é que funciona, né, a partilha aí dos bens, da herança, para os ex-companheiros, né, após a morte do ex-companheiro, né. Como ele explicou para a gente, existe uma diferença, né, quando o casamento ele é feito ali civil, né, de forma formal, e quando a união estável é reconhecida, né. Nesse caso que foi citado, né, a mulher ela não conseguiu, né, ter acesso à herança do ex-companheiro por causa da união estável, né? De acordo com o tribunal, essa união foi reconhecida, né, como informal, é uma união espontânea, né, mais natural. E o casamento é considerado aí a união formal. Por isso houve essa diferença. Mas como o Luiz Henrique Azevedo explicou para a gente, vai depender de cada caso, né? Isso não é um caso comum, né? Um caso isolado, então vai depender de cada caso a situação aí da partilha de bens, das heranças aí de acordo com cada situação, né? Em relação aí aos ex-companheiros terem direito ou não. É isso, Renata, eu volto com você. Obrigada, Juliana. 9h31.